Oi, turma. Bom, nós terminamos o Isamitiba, terminamos o Augusto Cury e hoje eu vou trazer o Alexandre Rangel, que organizou uma série de parábolas, as mais belas parábolas de todos os tempos. Volume 1, Editora Leitura. Este livrinho aqui. Essa aqui é a 10ª edição. Eu não vi de que ano que ela é. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu sou meia pata para achar essas coisas. Do ano de 2002 esse livro. Na 10ª edição. Então é uma obra muito bacana, né? Não foi escrita pelo Alexandre Rangel, foi organizada por ele. Então são várias parábolas de vários autores que ele foi encontrando. Alexandre Rangel é um bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Católica de Santos, bacharelando em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Criatividade, Inovação e Oportunidade de Negócios pela Universidade Federal de Uberlândia e pela Université au Québec, a Trois-Rivières, Canadá. Mestrando em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia, professor do Departamento de Sistemas de Informação da Uniminas. Autor dos livros As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1 e 2, da coleção Belas Parábolas, 6 volumes, Amor, Família, Felicidade, Sucesso, Dinheiro e Empreendedorismo, pela editora Leitura, e do livro Empreendendo o Sucesso, produção independente. Então, aqui ele coloca na apresentação do livro, parábolas são breves narrativas, às vezes dramáticas, às vezes cômicas, que possuem contexto moral, explícito ou implícito, e que, além de nos apresentar um pouco da cultura de um povo, nos ajudam a decidir em questões morais de nosso dia a dia. É claro que esse livro pode ser lido com outros olhos, tendo a sua utilidade um pouco mais despretensiosa, como para distrair ou ser usado como exemplo em uma aula, uma palestra ou um simples bate-papo. A sua leitura é flexível, não pode começar em qualquer parte do livro. Você pode começar em qualquer parte do livro, na primeira página e seguir até a última, ou pode ler ao acaso, folheando, lendo aqui e ali. De qualquer forma, acredito que você dará uma pausa e pensará um pouco mais a respeito daquilo que leu. O ponto de partida desse livro consistiu nas parábolas que escutamos no nosso dia a dia. Posteriormente, foram adicionadas algumas parábolas de palestrantes, oradores, advogados e reunidas no livro As 100 Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, editora Leitura 2000. Com o sucesso desse livro e com as inúmeras sugestões de novas parábolas, iniciei, em conjunto com a editora Leitura, um novo trabalho de coleta, organização e seleção. E o resultado foi um livro em formato novo, com 150 parábolas, algumas aproveitando do primeiro livro, outras revisadas e atualizadas e outras delas inéditas. Optei por excluir a conclusão das parábolas aqui reunidas, pois, como já dissemos, a história já apresenta um contexto moral. E se além desse contexto ainda incluirmos uma conclusão, corremos o risco de ser repetitivos ou até mesmo, o que considero mais grave, de induzir o leitor a somente um tipo de lição, visto que as parábolas podem apresentar contextos diferentes baseados em nosso estado de espírito, meio ou momento. Com essas sugestões, acredito que esse livro será uma contribuição na direção de uma vida com mais reflexão, conciliando razão e sentimento. Alexandre Rangel. Por que a Patrícia saiu daquela coisa do Quem Ama Educa, que era um direcionamento a professores e pais de como educar alunos e filhos, sair do contexto do Augusto Cury, que é aquela questão dos sonhos, de transformar os sentimentos, as emoções das crianças, alunos e filhos, como base para uma educação mais afetiva, mais próxima desses seres pequenininhos, para parábolas. Porque as parábolas nada mais são do que isso que ele falou aqui no final. Uma reflexão entre razão e sentimento. Razão e Samitiba.
Sentimento Augusto Cury. Então, eu estou fazendo um elo entre as posturas que um professor e um pai devem ter em relação ao seu filho e aluno, juntamente agora com histórias que nós vamos colocar na vida dessas crianças. Então, eu posso citar as historinhas que eu vou ler aqui como ensinamento que eu quero dar para o meu aluno, como ensinamento que eu quero dar para o meu filho. Então, são exemplos motivacionais, histórias, parábolas, que podem ser baseadas em fatos reais ou não. O Alexandre não diz aqui, né, se as historinhas que ele tirou foram de fatos ou de histórias criadas, mas servem de base para uma educação. Então, quando Jesus chegou até nós, ele lançou parábolas, ele falava em códigos, ele falava figuradamente. Ele não conseguia chegar no coração do humano diretamente, porque nós não estávamos preparados para a verdade, para aquele amor todo dele, para aquela pureza de coração que Jesus tinha. Nós éramos selvagens na época, e ainda somos, se for ver, porque até hoje tem filho que mata pai. Então, nós evoluímos, mas nem tanto assim. Se Jesus chegasse aqui hoje, em carne e osso, e voltasse a pregar tudo o que ele pregou lá em 2024 anos atrás, nós ainda íamos olhar para ele e falar assim, esse homem é louco. Esse homem não bate bem na cabeça. A gente ia duvidar de Jesus até hoje. Como tem gente que frequenta religiões, fala que acredita em Jesus, mas não pratica nada daquilo que entende sobre Jesus. Nós somos ainda muito imperfeitos, muito imaturos, né? Mas Jesus, que foi o nosso maior mestre, pregou e ensinou através de parábolas, de histórias que ele colocava, figuradamente. Então, a ideia do canal é que pais, professores, possam ensinar de uma forma mais equilibrada, mais branda, sincera, aos seus pequenos, que toque o coração, mas que não esqueça de disciplinar esses coraçõezinhos pequenininhos aí. Não adianta a gente só, ai, coitadinho, né? O meu aluno passa fome, então eu vou dar nota azul para ele porque ele passa fome. Não, o meu aluno passa fome, então eu sei que ele precisa aprender mais, ele precisa se desenvolver mais, para que ele um dia cresça, trabalhe e se sustente e não passe mais fome. Mas eu estou entendendo que ele tem uma situação diversa do outro coleguinha que não passa fome. Então o tratamento não pode ser igual. Por isso que a gente estudou Samitiba e Augusto Cury no nosso canal. Agora a gente vai incorporar nesse estudo as parábolas como exemplos de vida, como exemplos e histórias que podem ser contadas aos nossos pequenos, como ensinamento que nós queremos dar de princípios e valores. Então hoje é só uma pequena apresentação do que vai ser esse livro, né? E a partir de amanhã a gente começa a contar parábolas. Esse livro aqui tem uma curiosidade também que eu gostaria de passar para vocês. Quando eu comprei dentro do shopping, né? Eu andava com meu filho, que era pequenininho, e toda vez que eu comprava uma obra para mim, eu comprava um para ele. Então, nós compramos essa daqui com a intenção de, no final do dia, né, eu fazer uma leitura para ele do livro. Eu li muito pouco esse livro para ele e muito pouco para os meus alunos. Tem histórias que eu já conheço, tem histórias que eu não conheço. E esse livro, ele sofreu uma enchente. Então, ele ficou na minha prateleira de lá para cá, todo enrugadinho. Ele passou por uma enchente mesmo, caiu água aqui até não querer mais, na época quase destruiu o livro. E eu gostava tanto dele, que eu coloquei ele dentro, né, de 2 pesos, né, colocava livro em cima e embaixo dele, assim esmagava ele, para ele ficar retinho de novo, para eu poder voltar a usar. Quando ele voltou a ser um livro, que ele dava para abrir, né, que as folhinhas não estavam coladas uma na outra, eu voltei para a sala de aula com ele. Mas já era tarde demais, meu filho já tinha crescido, e eu não contava mais as historinhas para o meu filho com esse livro.
Então, assim, é um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Se fosse algo que não tem valor, se fosse algo descartável, sem utilidade, eu tenho para mim, na minha crença, que esse livro teria sido descartado e ido para o lixo. Se ele está comigo há tantos anos e ele já se apresentou algumas vezes para algumas pessoas, eu creio que ele está aqui porque ele é útil. E é assim que eu espero que seja. Que durante as nossas leituras, nós possamos aqui contribuir para aqueles que acompanham no canal do YouTube, para aqueles que me acompanham nas leituras, que as parábolas sejam boas para a prática de vocês, que sejam úteis. Porque se não fosse, eu acho que ele já teria ido para o lixo, devido a algumas passagens dele que foi um pouco negativa, né? Dentro de algumas situações que eu vivi. Então, se ele sobreviveu a tudo, é porque ele tem que ser usado. E eu espero que a gente faça um bom uso dele aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã a gente começa com a primeira parábola.